Bom dia, terceiro ano. Hoje é dia 4 de maio, terça-feira, e temos aula de ciências e matemática. Ciências vamos introduzir um conteúdo novo, um conteúdo muito importante. Então, pega a apostila, abre na página 40, muita atenção na leitura, nas imagens e no conteúdo, porque é um conteúdo que está muito presente no dia a dia, que a gente tem que ter muito cuidado, conhecimento, que é sobre os cuidados com o corpo e a prevenção de acidentes domésticos. Então, olha só, às vezes a gente acha que em casa, estando em casa, nós estamos seguros, que nada pode acontecer, que em casa a gente não, que a gente não vai se machucar, que isso dificilmente pode acontecer, mas a gente precisa ter consciência de que é possível sim se a gente não tiver cuidado e cautela. Existem vários materiais no nosso lar, na nossa casa, que podem causar prejuízos para o nosso corpo, para a nossa saúde. E assim, eu não falo apenas de materiais, talvez que corta, não, tem várias outras coisas, como os próprios eh, produtos, né, que a gente usa em casa. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, vamos lá, leia. Isso corta? A mamãe de Júlia estava fazendo um bolo. Ao ver a lata de leite condensada, Júlia a pegou para lamber a tampa. A sua mãe então gritou: Não faça isso, vai se machucar. A lata pode te cortar. Júlia então pensou: Lata corta? Então, olha só. Pensa aquela lata de leite condensado. Quem que não gosta de leite condensado? Que delícia, né? Só que se vocês perceberem, né, quando a gente abre a lata de leite condensado, na sua superfície, na sua lateral, fica vários pontinhos, né, da própria lata, pontiagudos, e aquilo machuca com uma facilidade. Então, se ela lambesse aquilo, com certeza ela ia cortar os lábios, ou ela ia cortar a língua, né? Isso pode acontecer, né? Então, assim, é um exemplo de objeto, utensílio, né, que a gente tem na nossa casa e que a gente tem que ter cuidado. Agora, reflita. Você sabia que uma lata de alumínio poderia causar um acidente doméstico? A nossa casa está cheia de objetos e produtos que podem causar prejuízos à nossa saúde. Por isso, é preciso aprender a identificá-los. As situações mais comuns são as seguintes. Então, asfixia. Tá vendo que tem um cachecol? Então, no frio, no inverno, a gente adora usar cachecol, né? Mas é um exemplo de peça de roupa que pode asfixiar, pode apertar o pescoço, causando asfixia, que é quando a pessoa ela já não consegue respirar mais. Intoxicação, então, remédio, eu vou contar uma situação minha para vocês. Quando eu era criança, a minha avó, ela jogou um remédio vencido no quintal. Eu, criança, sem conhecimento do que poderia ou não ingerir, engolir, eu peguei aquele remédio e engoli. Eu fui parar no hospital e eu precisei de aparelhos para respirar, porque aquilo me causou intoxicação. Então, tem que ter muito cuidado. Tem coisas que a gente não pode ingerir, a gente não pode engolir, né? Faz mal para o nosso organismo. Nosso organismo ele não está preparado para receber aquilo, né? Um exemplo aí são os produtos de limpeza. Então, pensa uma criança de 2, 3 anos, tem consciência disso? Sabe que não pode beber? Não, né? Então, tem que ter todo o cuidado do mundo. Agora, alergias. Então, quem tem cachorro, gatinho em casa, que adora ficar abraçando, beijando, tem que ter cuidado, tá? Porque pode também causar. E até os próprios produtos que a gente tem, talvez, causar danos aos nossos animaizinhos domésticos, alergia, mal-estar e até levar à morte do bichinho. Queimaduras, outro problema sério, tá? Então, ferro de passar, chapinha, forno, fogo elétrico, tudo pode causar queimaduras. Choque elétrico, outro problema sério. Então, tomada tem que manter distância. Lesões por arma de fogo. Então, tem várias situações de crianças, né, que perderam a vida por mexer em arma de fogo. Primeiro que não é bom nem ter em casa, né? Tem toda uma questão jurídica, né, voltada à legislação. Tem lei que permite ou não a entrada de uma arma de fogo em casa. A família precisa passar por vários procedimentos para conseguir fazer a aquisição, né? Só que é muito perigoso, tem crianças que perderam a vida, não pode nem hipótese alguma pensar
em mexer, em brincar, em tocar nesse tipo de instrumento. Quedas, ó, outro problema sério. Quando o adulto, né, quando vai lavar um banheiro, tem conhecimento, tem noção de que é perigoso, né? Banheiro ou a varanda, né? Porque quando joga o sabão em pó ou produtos, aquele chão fica escorregadio. Então, pode ocasionar quedas. Então, tem que ter muito cuidado com o que brinca, com o que mexe. Incêndios, então, ó, uma vela, um fósforo, fogão, tudo pode causar incêndio. E cortes, né? Corte também é muito comum. Qualquer coisa, né? Qualquer utensílio pontiagudo, uma faca, garfo, viu que a gente viu a lata de alumínio, tem várias coisas que podem ocasionar cortes. Então, olha só quanta coisa, né, que pode acontecer dentro das nossas casas. Então, ó, a gente tem que ter consciência e a gente tem que ter noção, consciência de que a gente pode se proteger e a gente pode evitar os acidentes domésticos quando a gente entende que aquele produto, aquele utensílio é perigoso e pode causar danos, né? Então, precisamos sempre estar atentos a objetos que podem nos machucar, cortar e causar acidentes. Aí, terceiro ano, vocês vão se tornar agora protagonistas investigadores. Como assim? Vocês vão investigar aí no cômodo da casa de vocês exemplos de objetos e produtos que podem causar danos à saúde ou colocá-la em risco. Depois vocês vão preencher o quadro fazendo desenhos com a descoberta. Então, ó, fui lá na sala eu vi uma tomada. Tomada pode causar algum dano? Pode, né? Que é o choque. Então, seria um exemplo para vocês desenharem. Aí, ó, o professora tava lá na cozinha investigando e eu achei várias facas. A faca, ela pode também causar prejuízo. A gente não viu que pode ocasionar cortes? Então, é outro exemplo, né? Vamos pegar outro exemplo aqui, lá no quintal. Nossa, no quintal de casa, a professora tem enxada, tem machado, tem umas coisas bem perigosas aqui. Então, ó, é um exemplo, tá? Lá na lavanderia. Nossa, na lavanderia tem sabão em pó, detergente, água sanitária, tem vários produtos que, se forem ingeridos, podem causar intoxicação. Então, vocês podem desenhar. Entenderam o que é para fazer? Então, vocês vão fazer uma sondagem aí nos cômodos da casa e vocês vão tentar identificar utensílios, né, ou elementos, produtos, né, que podem causar danos à saúde, colocar a saúde em risco. Feito isso, ó, página 40 e página 41, vocês vão voltar lá em... Ah, não, voltar não, vamos para matemática. Vocês vão abrir matemática, lá na página 17, vamos fazer apenas a página 17, que são números centenas até 900. Então, ó, centena a gente viu lá no material dourado, que é aquela pecinha que vale 100. Quando a gente fala em 100, a gente está falando uma centena. Então, para a gente descobrir as centenas, a gente conta de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Quando a gente chega em 900, a gente fala que a gente tem 9 centenas. Então, isso vocês já sabem, a gente viu em sala de aula. E vocês vão fazer uma atividade bem simples, que é preencher, né, lá na número 1, preencher o quadro numérico com os números faltantes. Então, ó, parte do 900 e provavelmente vai até o 999. Então, vocês vão preencher com os números e depois vocês vão ver que tem um quadro numérico, ó. Quadro numérico é aquele quadro que a professora colocou no quadro, que tem unidade, dezena e centena, que a gente coloca o número, representa os algarismos ali, o número com os algarismos. Então, aqui no caso do 900, a gente fala que a gente tem 9 centenas, né? São centenas exatas, então dezena fica 0 e unidade fica 0. O que vocês vão fazer? Vocês vão representar o 900 aqui no ábaco também. Então, ó, o ábaco é a mesma coisa do quadro numérico, tá? Então, ó, o primeiro tracinho aqui na direita é a unidade, o tracinho do meio representa a dezena e o tracinho da esquerda representa a centena. Se são 9 centenas, cada bolinha dessa vale 100 e aqui só tem duas, ou seja, só tem 200. E a gente precisa de 900, então vocês vão desenhar mais 7 bolinhas. Aí a dezena e a unidade vai ficar 100 bolinhas, porque a gente está falando de 900, ou seja, 9 centenas, né? É uma centena exata. Então, é só terminar de preencher ali a linhazinha, né, das centenas. Lá no número 2, vai ter um quadro numérico, uma tabela numérica,
E tem um número, né? Um número nessa tabela que ele não é par. Lembrando que os números pares são os terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, e os números ímpares são aqueles terminados em 1, 3, 5 e 7. Então, um desses números não é par. Então, você vai identificar qual é esse número e vai colocar ele aqui no círculo, aqui na lateral. Tá vendo que tem um círculo? É só colocar ele na lateral. E no número 3, vocês vão formar o maior número possível usando os algarismos disponíveis. Então, tem o 7, o 0 e o 8. Então, se tem 3 números, a gente já sabe que a gente pode formar um número centena, né? Qual número aqui que é o maior? É o 7, o 0 ou o 8? Não é o 8? Então, a gente sabe que a gente está falando de 800. Então, vai ser 800 e alguma coisa. Mas aí eu não vou dar a resposta que eu quero que vocês pensem, tá? Quando vocês descobrirem, vocês colocam lá na resposta. Tá bom, meus amores? Então é isso. São atividades bem interessantes, bem legais. A apostila foi feita com muito carinho, bem dinâmica. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de fazer as tarefas, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem, façam com capricho e com atenção. Tchau!